A palavra Jairo, ela remete a Jair. Jair, nos evangelhos ou nos livros dos historiadores, fala que ele era também avô de Esther, né? Não é esse aqui, mas a palavra Jair do Velho Testamento, e significa luz, iluminado. Aqui Jairo, eu considero ele um homem completo. É a minha concepção, irmãos. Um homem completo. Por quê? Ele era líder da sinagoga, dentro da lei, ele se apresentava como uma pessoa espiritual. Nós temos que ter uma espiritualidade na nossa vida. Nós temos que ser homens espirituais. Nós temos que ter um envolvimento espiritual. Todo dia você tem que fazer a tua oração, ler a sua Bíblia, orar ao Senhor, pregar para você mesmo, viver o Evangelho de uma maneira espiritual. Nós estamos acostumados aqui a vir na igreja, batemos o ponto. Então qual que é o melhor culto? O da manhã, porque daí eu venho de manhã e daí à tarde eu fico livre, né? Eu venho de manhã e daí eu faço o que eu quiser. Não é assim. Nós temos que aprender a ser espirituais. Eu venho no culto da manhã, mas eu não posso deixar de cultuar a Deus no resto do dia, o resto da semana. Eu não posso simplesmente bater o ponto, vir aqui na igreja e simplesmente, a partir de amanhã, eu já não leio a Bíblia, não tenho envolvimento com Deus, não coloco a minha vida diante do Senhor. E o maior erro da humanidade hoje em dia, o que tem sido? Não mexe no meu som, não. Não mexe aqui em cima, não, João. Mexer no retorno aqui. Quando as pessoas, elas esquecem de buscar a Deus. Quem tem vida corrida aqui? Se você não colocar Deus na tua vida, a vida vai continuar sendo corrida. E ao contrário, vai continuar sendo muito mais corrida, porque o mundo quer te afogar. Ele quer trazer e ele quer tirar essa espiritualidade da tua vida. Jairo, ele era pai. Se ele era pai, ele também era marido, né? Então ele tinha uma família. Ele era constituído, então ele tinha essa paternidade, ele tinha a condição de ser marido, a condição de ser homem, são duas coisas diferentes. Ele estava ali olhando para isso, vivendo essa condição. Então ele tinha a vida emocional dele completa. E ao mesmo tempo, ele era um homem que tinha um envolvimento na sociedade. Quando a gente olha para Jairo, a gente não tem histórias dele, a gente não sabe o que mais aconteceu com ele. Ele simplesmente aparece como sendo um dos dirigentes da sinagoga. Um cara que estava ali. Mas ele sabia o lugar aonde ir. Ele sabia o que estava acontecendo. A cidade que aconteceu esse milagre, e há um outro detalhe importante para a gente contextualizar. Quantos habitantes você acha que tinha ali, nessa cidade que Jesus estava, mais ou menos? Na média aí, quem quer falar um número? 10 mil? Menos de 10 mil? Quanto menos de 10 mil? 100? 200 pessoas? Na verdade, tinha mais ou menos 1.000 habitantes. E eu fui pesquisar em Marília, onde que tem um bairro de 1.000 habitantes, para eu entrar na minha cabeça, né? Olhar quantos habitantes tem, né? Não tem, é tudo grande. Marília é gigante, perto dessa cidade aqui. 1.000 pessoas morando, daria mais ou menos 400 casas. Já pensou um bairro de 400 casas? Onde tem um bairro de 400 casas aqui? Quem sabe né? O Verana, mais ou menos, tem 700, o bairro Verana lá tem 700 casas, 700 lotes lá. Então, imagina a cidade que Jesus estava dentro daquele bairro.
Então Jairo chega para Jesus e fala assim: Jesus, vamos lá na minha casa. Na nossa cabeça é tipo assim: você sair daqui e ir lá para Pompeia, ou você sair daqui e ir lá para não sei aonde, né? Longe. Não, era um bairro nosso. Jesus, ele olha para a angústia de Jairo. E a angústia é um sentimento que você não tem fim, algo que não conseguiu ainda acabar, não finalizou. E ele estava angustiado por causa da filha dele que estava morrendo. No gerúndio, o que é morrendo? Estava passando mal, estava aflita, estava com dificuldade, estava ali, né, agoniando. É agoniando que fala? Né? Agonizando, né? Cabe também, né? Ela estava ali com aquela dor. Agora nós pais sabemos a dor de um filho, né? Quando o filho está doente, quando você não sabe o que tem, você põe a mão, está com febre, a criança ali diz, a gente sabe a dor. Aquele pai sabia uma dor. O nosso Pai Celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele sabe a nossa dor. Ele conhece a nossa dor. E aquele pai vai para Jesus, e ali fala o texto, depois você pode ler também em Lucas e Mateus, ele fala mais resumida essa história, e ele fala assim que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Imagina a situação, ele age dessa maneira, se prostrando, se lançando aos pés de Jesus Cristo. Ele sabia o lugar certo de ir. Quando a gente olha para Jairo, no meio do caminho, daí tem aquela história da mulher do fluxo de sangue, né? Jesus estava indo na casa de Jairo, a mulher vai lá, toca Jesus, Jesus fala assim: saiu de mim poder, o que está acontecendo aqui? E daí Jesus continua a caminhada, indo para a casa de Jairo. Alguém vem encontrar com ele: não incomoda mais o mestre não, tua filha morreu. Ali naquela hora Jesus dá uma palavra. Ali naquela hora Jesus fala o segredo. O único antagonista do medo é a fé. O único que vai contra todas as situações impossíveis é a nossa fé em ação. Fala essa frase aí pro teu irmão: o único antagonista do medo é a fé. Ele não escutou, irmão, fala mais alto. Ali naquela hora Jesus não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Somente creia. Não tenha medo. Somente creia. Eu acho e eu considero essa a pior parte da nossa vida. Porque a hora que o medo bate, a hora que o estômago dá aquela gelo, a hora que o medo vem, você fala: meu Deus. Jesus, eu acho que na hora que Jairo recebe a informação, tua filha já morreu. Não precisa mais, deixa o mestre ir embora, tua filha morreu. Ali naquela hora Jairo, não, minha cabeça não é como pai, né? Aquele gelo, fica branco, pálido. Jesus põe a mão nele e fala: cara, é o seguinte, bicho, no meu linguajar, né? Desculpa, irmãos. Jesus, aí, irmão, o carioca falando. Jesus põe a mão no ombro de Jairo e fala assim: não tenha medo não, vamos continuar na fé, vamos continuar crendo. Ali naquele momento, essa palavra entra no coração de Jairo, porque se não tivesse entrado, Jesus já tinha também falado: tudo bem então, vamos cada um por si aí, pode fazer o enterro e eu vou para outro lugar. Jesus sabia que entrou no coração de Jairo.
Jesus sabia dessa condição. A nossa condição também é essa. Quantos medos nós passamos, quantas situações nós temos passado de medo. O medo na vida financeira, o medo na vida emocional, o medo da vida espiritual, o medo do governo, o medo de tantas outras coisas aí que nós temos sofrido, o medo da perseguição. Quantas situações têm vindo e o medo tem batido a nossa porta. Agora é a hora de nós sabermos colocar a nossa fé em ação. Jesus chega na casa de Jairo e está lá os tocadores, as capideiras, né, carpinteiras, né, que fala carpinteiras, as mulheres chorando, capideiras, né? Sempre confundo. Essa aí, as mulheres que choravam, vai. As profissionais do luto. Jesus chega lá, todo mundo, e eles choravam, eram pagos para chorar. E ali, aquele choro, aquela situação, e tem um autor que ele coloca assim, que tinha os menestréis, eu não sabia também disso, mas tinha pessoas que ficavam tocando ali, enquanto elas choravam, os caras ficavam tocando junto. Eu falei assim, já pensou o luto e os caras tocando lá, vai, toca no luto aí, Cezinho. Eu imagino, é uma festa, né? A cultura judaica é diferente, bem diferente da nossa, né? A cultura, eles faziam uma festa com luto, com choro, com pranto, e era uma coisa diferente. Jesus chega lá, pessoal, dá licença aí, pode ir embora, vamos sair, ela só está dormindo. Todo mundo começa a rir da cara de Jesus. Jesus entra, Pedro, Tiago e João, Jesus e os pais. Entra dentro do quarto. Ali ele pega na mão daquela garota, daquela menininha. Tem uma outra versão que fala donzela. Ele pega na mão daquela menina e fala, Talita cumi. Eu posso imaginar o que eu quiser, né, irmãos? A presença de Deus, a glória do Senhor enche aquele quarto, a vida abundante, a glória do Senhor desce naquele lugar, entra naquela menina, ela se levanta, se senta, e Jesus fala assim, dá comida para ela. Jesus se preocupa até com o seu físico, dá comida para ela. Nesta hora, a restauração daquela menina, por causa do poder de Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Preste atenção na pergunta para você responder. Quem crê no poder de Deus aqui? Quem crê no poder de Deus aqui? Nós declaramos o poder de Deus. Nós sabemos que Deus pode fazer. Nós sabemos, e pelas histórias bíblicas, nós sabemos, Jesus pode todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da vida, aquele que tem a vida para nos dar. Nós sabemos disso. Nós estamos aqui nesta igreja, não é por nada, nós estamos por causa do poder de Deus. Nós não estamos aqui porque tem um pastor de cabelos brancos, tem outro mais carequinha, um outro quase careca. Nós não estamos aqui porque um está de verde e outro é de amarelo. Nós não estamos aqui por causa disso. Nós não estamos aqui por causa da beleza do nosso templo. Nós modificamos, colocamos cadeiras, tudo bonitinho, mas não estamos por causa disso. Nós estamos aqui por quê? Nós estamos buscando o poder de Deus. E quando você olha para essa segunda história,
a história de Dorcas, que também é parecida com a mesma história de Jairo, aqueles discípulos de Jesus, eles sabiam a fama de Pedro. Pedro estava em Jope, ele estava em Lida, ele fala assim: Pedro, você conhece Dorcas? Dorcas era uma mulher virtuosa, ela fazia e cuidava dos pobres, ela era generosa, ela sempre estava ali cuidando da comunidade, ela era um referencial. E ali Pedro estava numa cidade próxima, e eles mandam chamar Pedro. Mas Pedro, vem rapidinho, vem para cá, Dorcas morreu. Por que vocês acham que eles chamaram Pedro? Para fazer o velório? Não, vem aqui fazer o velório. Eles chamaram Pedro porque ele era discípulo de Jesus Cristo. E ele era um referencial. Ele era um homem que tinha experiência com ressurreição. Ele chega lá na casa de Dorcas e ele era discípulo de Jesus. O que ele fez? Todo mundo para fora. Fica só ele e a Dorcas falecida. Ele se ajoelha. Eu faria a minha oração, né? Jesus, o senhor sabe o dia que a gente estava junto lá em Cafarnaum, aquela menina, Talita, Senhor, eu estava junto lá. O senhor estava lá com ela, o senhor pegou na mão dela e falou: Talita, come. Senhor, eu vou fazer isso agora. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Ali ele pega na mão e ele fala: Tabita. Ele muda uma letra. Tabita, come. E Dorcas se levanta e senta. Ele olha para Pedro e senta. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição que havia em Jesus Cristo passou para o seu discípulo, Pedro. Pedro, ele era um referencial de vida. Agora, o que nós temos em comum nessas duas histórias? Isso tudo foi introdução, mas eu não vou colocar aquele cartazinho que eu te mandei, pastor Marcelo. Eu mandei, acho que não sei foi quem mandou para mim. O pessoal da mídia escreveu para o pastor no telão assim: bora pastor, vamos embora, chega. Nós vamos fazer aqui também, a hora que estiver pregando demais, daí vai aparecer no telão aí. Bora pastor. Desculpa, irmãos. O que temos em comum com essas duas histórias? Em primeiro lugar, a necessidade de sermos totalmente dependentes do Senhor. Fala assim comigo: eu preciso ser mais dependente do Senhor. Irmãos, a gente está dependente demais das coisas materiais. Nós estamos dependentes demais. E quando eu falo demais, é porque é demais. Quem já ficou com falta de energia elétrica na sua casa? Foi bom? O que você fez? Acende vela, liga a lanterna no celular, pega a lanterninha aquela que fica escondida das pilhas lá embaixo. Daí você vai ver que a pilha está fraca e a pilha acaba. Aquela outra de carregar, você esqueceu, não vou pôr para cá, mas acabou a energia. Daí você começa no celular, né? Acabou a energia aqui em casa. E aí, acabou também? Teu bairro acabou a energia? Como é que tá aí? De repente o celular acaba a energia. Daí você não faz mais nada. Nós somos dependentes. Já acabou a água na tua casa? Daí você fala o quê? Só tem água da caixa. Daí todo mundo já começou a colocar 2 caixas d'água na casa, né? 2 caixas d'água de 1.500 litros, de 1.000 litros, para poder, no dia que faltar a água, eu vou ter a minha reserva. Não, essa caixa dura 1 semana.
E nós geramos uma dependência. Daí nós dependemos do celular para tudo. É aplicativo para tudo que a gente tem. Antigamente, a gente tinha câmera, você tinha um relógio, você tinha não sei o quê. Agora não, é tudo no celular. Agenda no celular, relógio no celular, despertador no celular. Daí o celular pifa, acaba a bateria, daí você dá aquelas desculpas, né? Ai, troquei o celular, perdi todos os contatos. E nós sabemos, todo mundo sabe, que só você fazer um backup dos seus contatos, e a hora que você troca de celular, todos os seus contatos vêm. Lógico, alguns aplicativos você tem que colocar a senha, né? Mas a gente sabe disso. Mas nós somos dependentes. Agora, quanto que nós temos dependido do Senhor? Essa mesma condição tem que estar. Jairo era um homem que dependeu de Jesus. Não tinha mais nada para ele fazer. Ele estava dependendo da ação espiritual. A nossa vida tem que ser assim. A nossa dependência não pode ser material. A nossa dependência não pode ser terrena. A nossa dependência tem que ser espiritual. Efésios 1 fala assim que toda sorte de bênçãos espirituais veio para nós. A bênção material, ela começa no espiritual. Eu tenho que trazer essa verdade para a minha vida. Quando eu trago a dependência, eu vejo que Pedro também, por ser um referencial, ele trouxe a dependência de Deus. Ele podia chegar lá e simplesmente falar assim, ó, pessoal, tudo bem, ela morreu, vamos fazer o velório. Mas ele orou ao Senhor, ele se ajoelhou, ele clamou, fez uma oração. E tem um autor, ele fala assim, fez uma oração fervorosa. Essa palavra fervorosa eu fico meio, reticente com ela, porque a oração fervorosa para nós como que é? Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa é a oração fervorosa, né? Dá a impressão que, mas a oração fervorosa é a oração com fé, com disposição em crer, em saber que o milagre virá, em saber que a ação de Deus na minha vida é maior do que qualquer outra situação. Nós precisamos de saber disso. A palavra que eu ia pregar, o último ponto, que foi o que eu consegui fazer, eu ia trazer slide para pregar. Eu falei assim, não, vou pregar igual o pastor Marcio, vou fazer uns slides bonitos e tal. E eu coloquei um homenzinho lá, subindo uma montanha, e eu vencendo os obstáculos e chegando no sucesso. Esse era o último ponto. Para ter sucesso, vou antecipar essa mensagem, que eu nem sei se vou pregar ela. Para ter sucesso na vida, você tem que cumprir o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o sucesso. Se você quer ter sucesso na vida, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. E aqui, essa dependência é exatamente isso. Nós precisamos de trazer esta ação de Deus em nós. Quanto que a gente tem trazido como ação de Deus, dependência total de Deus? A segunda coisa dessas duas histórias é que o nome de Jesus tem poder. Fala, o nome de Jesus tem poder. Essa frase todo mundo sabe, né? 1985, a Rede Globo lançou uma novela e uma das personagens lá falava assim, o sangue de Jesus tem poder. Daí todo mundo começou a falar, o sangue de Jesus tem poder. Quem assistiu novela em 1985 aqui? Ah, já estão me enganando. Só eu tenho 56 anos aqui nessa igreja. Daí ela falava, tudo que ia falar, a novela falava, ai, o sangue de Jesus tem poder. Aconteceu alguma coisa, ai, o sangue de Jesus tem poder. E daí ficou comum, como sempre, né? A novela vira referencial e ficou. E as pessoas banalizaram o nome de Jesus. Banalizaram. O nome de Jesus
é o nome mais poderoso que existe. Se você aplica a sua fé nele, a certeza daquilo que esperamos, a prova daquilo que não vemos. Hebreus 11:1. Se você aplica a sua fé, virá a salvação na tua vida. E a salvação não é só a salvação da nossa alma, mas nós sabemos que Ele pode agir em qualquer coisa impossível. Sabemos disso ou não? Sabemos disso ou não? Sim, o que nos acontece é que nós esquecemos de aplicar a nossa esperança. A nossa esperança junto com a nossa fé. Nós colocamos a nossa fé e nós queremos as coisas imediatas. Eu fico imaginando Jairo, vamos voltar lá para o momento de Jairo. E ele estava caminhando com Jesus. A mulher do fluxo de sangue aparece. Jesus para, tem que dar atenção ali. Eu fico pensando, Jairo, Jesus, cheguei primeiro. Vamos lá para minha casa. Não, deixa essa mulher aí. Jesus, É assim que a gente faz com Deus. Deus, eu preciso de um milagre. Daí o irmão vem, irmãos, eu recebi o milagre. Deus, mas eu estava na fila, por que eu não recebi? Deus, mas está demorando tanto? Rapaz, olha lá, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo de camisa cor-de-rosa. E eu? E Deus fala o que para você? Mantenha a sua esperança. Fala para o teu irmão, mantenha a sua esperança. Mantenha a sua esperança, irmãos. E a Gálatas fala que Abraão, ele creu. Quem sabe o versículo? Ele creu. Quem sabe fala alto? Fala, pastor Anéia. Ele creu contra a esperança. Olha que loucura. Olha que loucura. Além da esperança. A esperança dizia, vai ter ressurreição. Ele creu acima disso. Por isso que ele foi imputado fé. Em terceiro lugar, a fé move o coração de Deus. Deus não olha para a nossa feição bonita. Deus não olha para o nosso dia a dia. Deus não olha para quanto que nós temos de aplicativos no celular, quantos bancos nós temos, quantos investimentos nós temos, quantos bens materiais nós temos. Deus não olha para isso. Deus olha para onde? Deus olha para onde? 1 Samuel. Deus olha para o coração. Deus olha para o homem interior. Como é que está o teu coração? Como é que está a nossa vida em disposição ao Senhor? E quando nós olhamos para Talita e para Dorcas, nós podemos ter uma certeza: a morte não é o fim. Esta é uma certeza que você tem que trazer no teu coração. A morte não é o fim. Para nós que cremos, a morte é o quê? Uma passagem para a eternidade. Para mim, viver é Cristo. E morrer é lucro, é vantagem. Essa é a nossa... Eu já falei aqui para vocês, eu quero morrer. Eu sou louco para morrer. Sou louco para morrer. Mas não vou cometer o suicídio e não penso na morte desse jeito, né? Mas o céu me atrai. O céu me atrai. Quando eu penso em coisas erradas, quando eu ajo de maneira errada, quando eu fico mal, porque eu falo assim, meu Deus, Senhor, me perdoa. Eu não posso agir dessa maneira, não posso andar desse jeito. Eu quero o céu, Senhor, eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero estar te abraçando, eu quero cantar louvores ao Senhor por toda a eternidade, eu quero estar lá. A morte não é o fim, irmãos. Nós às vezes ficamos olhando as situações
olhando para a nossa vida. Agora que eu vi aqui a Alda, oi Alda, bom dia. Agora que eu vi ela aqui, mas você não estava aqui, né? Não, a Alda que me ajudou nessa palavra aqui ontem. Um sinal de Deus, né? E às vezes nós ficamos olhando para a nossa condição como pessoas, e nós limitamos a nossa fé, nós limitamos o poder de Deus. Por quê? Por conta da nossa dependência material, por causa da nossa dependência humana, por causa do nosso raciocínio, por causa da maneira de nós pensarmos, por causa daquilo que nossos argumentos humanos. Não, se eu fizer isso vai dar assim, se eu fizer assado vai dar assado. E nós ficamos argumentando. Eu sou uma pessoa racional. E quando a gente olha para isso, quando nós entramos no nosso raciocínio, nós esquecemos de ouvir a voz do Senhor. O que Jesus falou para aquela menina? O que ele falou? Levanta. O que Jesus está falando para você? Por causa dos teus problemas, das tuas dúvidas, das tuas provas, das tuas situações, o que Jesus está falando? Levanta. Essa é a condição espiritual para a nossa vida. Nós temos que olhar e saber, a morte não é o fim. Jesus tem uma palavra diferente para a nossa vida. Jesus tem algo para nós. E para concluir, irmãos, de toda essa palavra, de tudo isso aqui, o que vale é a história de Dorcas, é que nós temos que guardar mais. Ali Jesus já não estava mais no meio, Jesus tinha sido o assunto aos céus, Jesus não estava presente, mas ele deixou discípulos. Este é o segredo. Este é o segredo. Olha para o teu irmão aí e fala para ele: você precisa ser discípulo de Jesus. O que o discípulo faz? O que o discípulo faz? Ele imita o mestre. E a hora que eu li a história de Dorcas, eu vi claramente, né? Isso eu já falei aqui, mas ele olhando para a história, vendo aquela mulher, e ele fala assim: Jesus, eu lembro como o Senhor fez, eu vou fazer também. Como que Jesus fez, é o que nós devemos fazer. E nós queremos atribuir ao nosso conhecimento, nós queremos atribuir aos nossos raciocínios, nós queremos inventar. E daí a religião, ela inventa. Venha para a campanha, pegue a fitinha mágica, 7 semanas, sabonete ungido, todas as pragas vão sair da tua vida. Eu não tenho nada a ver com eles, mas a minha fé não pode estar no objeto. A nossa fé, ela tem que estar ancorada no Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus, o Jeová Jireh, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que vem sobre as nossas vidas e nos dá uma palavra: levanta. Talita cumi, menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Olhar para os nossos problemas e lembrar de Jesus, olhar para as nossas mortes e olhar para Jesus, olhar para as nossas dificuldades e olhar para Jesus, colocar a nossa fé em ação, colocar a nossa fé com atitude espiritual, olhando para o Senhor e sabendo que Ele vai fazer algo diferente na nossa vida. Eu não posso mais ter uma dependência humana.
Nós não podemos mais ficar dependendo de coisas eletrônicas. Nós não podemos mais ficar dependendo de homens que vão assinar ou não assinar. A história que o pastor contou agora há pouco é totalmente plausível. Digitou, deu certo, mandou lá para o consulado da África. Não deu certo, não era vontade de Deus. Deu certo na segunda vez, ele fez a oração e falou: Senhor, eu não vou te ajudar, é o Senhor que sabe. Está aqui. Nós temos que olhar para Jesus e não dependemos do homem. Olharmos para Jesus e não dependemos de nada. Uma vez eu me meti numa enrascada. Uma pessoa lá de São Paulo, eu ia fazer um programa de televisão importante lá. Daí a pessoa falou assim: você não vai estar aqui na data? Eu falei assim: graças a Deus não. Mas eu falei graças a Deus não, porque na minha dependência de Deus, ia ter férias naqueles dias e não ia poder entrar na escala da televisão. A pessoa olhou para mim, nunca mais eu fui escalado. Porque na verdade eu respondi, graças a Deus não. Mas era na dependência. Eu estava dizendo, e eu sempre falo isso, né? Graças a Deus não. Estou pregando aqui porque graças a Deus. Não é graças ao convite que o pastor fez. Deus moveu esse. Eu creio nisso. Eu creio que eu estou na mão de Deus, irmãos. Não sei você, mas ou nós estamos na mão de Deus ou nós estamos na mão do diabo. Não tem meio. Não, eu estou. Não, isso é vontade de Deus. Não, isso é vontade do diabo para a minha vida. Não, isso é vontade de Deus. Eu estou na vontade de Deus. Tudo que acontece na minha vida tem que ser vontade de Deus. E a nossa dependência tem que ser assim. O que atrapalha o nosso racional, o que atrapalha os nossos sentimentos humanos, o que atrapalha os percalços que nós temos, que nós vamos tropeçando neles. Mas a nossa dependência tem que ser do Senhor. A nossa vida tem que estar no altar de Deus. Nós temos que ser discípulos de Jesus. Jesus, Ele nos deixou a palavra, nos deixou ensinamentos. Quando você olha para o Novo Testamento, todas as palavras de Jesus, tudo que Ele falou foi para o nosso dia a dia. Nós aprendemos, nós colocarmos diante dEle a nossa vida. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu não sei quanto que você tem dependido de Deus totalmente. Eu não sei quanto que ainda falta a tua dependência e aplicar a sua fé. Talvez tenha alguma área da tua vida que você fala assim, não, isso ainda eu acho que não vai dar certo. Se não for a mão de Deus, talvez. Mas é hora de nós colocarmos a nossa vida totalmente dependente do Senhor e nos posicionarmos como discípulos de Jesus Cristo. Fique de pé junto comigo. Feche os teus olhos, faça a tua oração pessoal. Coloca a tua vida diante do Senhor agora. Fala com Deus. Fala com Deus. Fala, Senhor, eu preciso de Ti nesta manhã. Talvez você tenha uma talita na tua vida. Alguém que está morto. Alguma situação que está morrendo. Algumas situações que você está olhando e parece que não vai dar, o impossível não está chegando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada um de nós tem situações, o Senhor conhece as minhas, eu já expus as minhas situações para o Senhor, Pai. Eu quero entrar em aliança de oração com esses irmãos aqui, Senhor. Senhor, eu quero orar com eles, Pai, falando, Senhor, que o Senhor é o Deus da nossa vida. O Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor pode todas as coisas, tudo é possível para o Senhor, nada é impossível para o Senhor. Espírito de Deus, vem sobre nós, Pai, age na nossa vida. Nossa esperança está em Ti, nós lançamos a nossa fé no Senhor, para vermos a ação do Teu Santo Espírito, para vermos, Pai, a ação do Senhor sobre nós, na nossa vida familiar, Senhor, no nosso casamento, junto aos nossos filhos, Senhor, na nossa vida financeira, a provisão que vem dos céus.
Nós queremos ser, Pai, pessoas que ajudam a tua causa, que cooperam com o Senhor. Tendo mais nas nossas mãos, nós vamos te dar mais, Senhor. Age na nossa vida, Senhor. Muda, Senhor, a nossa história constantemente, Senhor. Muda a nossa vida, Pai. Senhor, nós queremos experimentar a vida espiritual como o Senhor deseja. Queremos ser homens e mulheres espirituais. Senhor, com os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo, nossa mente, nosso coração voltados para o Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a crer mais em Ti. Ajuda-nos a sermos mais discípulos verdadeiros como Jesus Cristo. Espírito de Deus, queremos ser imitadores de Jesus Cristo. Queremos ser imitadores de Jesus Cristo. Senhor, acrescenta sobre nós. Senhor, eu recebo essa palavra. Talita cumi, menina, levanta. Eu contextualizo ela, Senhor, para esta igreja, para as nossas vidas. Problemas saiam do caminho. Problemas sejam resolvidos no nome de Jesus. Situações sejam resolvidas. Toda morte já foi destruída por Jesus Cristo. Nós cremos em Ti e sabemos que o Senhor é quem opera, o Senhor é que vai à nossa frente. Nós temos a dependência do Senhor. Em nome de Jesus, levanta-nos, em nome de Jesus.